E aí, pessoal, beleza? Então, vamos agora continuar nossa aula, né, de velocidade instantânea e velocidade média com mais exercícios. A gente fecha aqui esse conteúdo nessa aula agora. A gente fez 10 exercícios de provas na última aula. Vamos fazer mais alguns agora. A gente fecha esse conteúdo para a gente poder passar para o próximo, que é MRU, beleza? E aí depois o MRUV e por aí vai. Beleza? Vamos fechar agora esse conteúdo de velocidade instantânea e velocidade média. Lembrando que a gente está sempre fazendo isso, fazendo muito exercício. Você pausa, tenta fazer e tudo, mas você vai ver que você vai evoluindo, porque a gente vai fazer tudo que você precisa aqui. A gente já fez 10 na última aula dessa matéria, vamos fazer mais uns 7 aqui agora. Pronto, resolvido. Os exercícios que tem, refaz os exercícios. Os exercícios que tem, que podem cair na sua prova, são parecidos com esse. Não vai cair nada de diferente, nenhuma conta diferente, nenhum entendimento diferente, são esses aqui. Beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, esse exercício aqui é da FUVEST de São Paulo. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se com velocidade de 20 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade. Sendo o comprimento de cada composição 10 metros, qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente? Letra A. Vamos fazer aqui a letra A. Ultrapassar um sinaleiro. Ou seja, tem um sinaleiro aqui. A composição toda vai ter que passar por ele. Então, qual é o tempo gasto para a composição inteira passar? Bom, gente, a composição é de 19 vagões e uma locomotiva. Então, na verdade, a distância total que eu tenho dessa composição são os 20, né? 19 vagões mais uma locomotiva, 20, vezes o tamanho de cada um, que é 10. Então, a distância total é de 200 metros. Essa composição está deslocando uma velocidade, ali, a gente colocou ali em cima, de 20 metros por segundo. Se eu quero aqui, ó, lembrando que Deus vê tudo, Deus vê tudo. Se eu quero o tempo, fica sendo distância sobre velocidade. Tempo é a distância dividido pela velocidade. Veja que a distância está em metro e a velocidade em metro por segundo. Então, está tudo na mesma unidade, né? Metro e o outro metro. Aí a unidade de tempo está em segundo. Então, a distância é 200 dividido pela velocidade, que é 20. O tempo deu 20 por 2, 10 segundos. 10 segundos. Beleza? Tranquilo, né? Então, esse exercício, ele tinha que passar por um ponto, o sinaleiro era um ponto, então eu tinha que andar, percorrer todo o comprimento da composição ferroviária. E a composição ferroviária eram 19 vagões e uma locomotiva, então um comprimento total de 200 metros, 20 metros cada um, né? Aliás, 10 metros cada um, eram 20, então 20 vezes 10, 200 metros. Beleza? O que muda para a letra B? Se ele for ultrapassar uma ponte. Tá aqui a sua composição e tem aqui a ponte que ele vai passar. Quando isso acontecer, o seu corpo é um corpo extenso, eu tenho que preocupar com a dimensão dele. Quando isso acontecer, a distância percorrida vai ser o comprimento do seu corpo mais o da ponte, por exemplo. Então, a distância total vai ser os 200 da composição e a ponte tem quanto? 100 metros. Então, a distância total percorrida vai ser de 300 metros. Tá certo? Porque ele tem que chegar, se ele percorrer só o tamanho da ponte, ele chega aqui e ainda fica aqui dentro. Ó. Então, ele ainda tem que percorrer o seu próprio tamanho para ele ficar aqui fora. Lógico que eu botei sem as proporções, ele foi diminuindo, né? Mas a questão é essa. Ele tem que chegar aqui no final, à frente dele, ó. Presta atenção na frente dele. Se ele andar só o tamanho da ponte, os 100 metros, a frente dele vai estar aqui, ó. Ele vai estar todo em cima da ponte. Então, se a ponte cair, ele cai junto. Então, ele tem que andar os 100 metros da ponte, mais o seu próprio comprimento para ele sair de dentro da ponte. Então, essa é a letra B. Esse exercício é bem interessante, fique atento. E aí eu quero saber o tempo. O tempo a gente já viu que é a distância sobre a velocidade. No caso, a distância é 300. A velocidade é a mesma, né? 20. Cortou 0 com 0. Deu 15 segundos a letra B. Beleza? Esse aqui era o exercício interessante que eu queria mostrar para você. Lembre-se, quando o corpo for extenso, para ele ultrapassar, ele vai ter que percorrer o tamanho da ponte,
do que seja que ele está ultrapassando, mais o seu próprio comprimento. Imagina que ele estivesse ultrapassando um outro trem. Ele teria que percorrer o seu próprio comprimento mais o comprimento do outro trem. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo que é parecido com esse aqui. Vamos lá. Um trem de 200 metros de comprimento com velocidade escalar constante de 60 km por hora gasta 60 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de... Pessoal, primeira coisa que eu estou vendo aqui, o trem tem 200 metros de comprimento. Tá. Então o trem está aqui, ele tem 200 metros. Outra coisa que eu estou enxergando, a ponte está aqui, tem uma distância x. Eu não sei qual é a distância da ponte. Mas uma coisa que me saltou aos olhos aqui é que a velocidade está em km por hora. Quilômetros por hora. Eu já estou pensando no tempo ali, já coloquei o segundo do tempo. E o tempo está em segundo. 36 segundos. Então eu já vejo que eu vou ter que mexer aí ou no tempo ou na velocidade. Ou eu transformo o tempo para hora, que aí ficaria tempo em hora e velocidade em quilômetro por hora, ou transformo a velocidade em metro por segundo, que aí ficaria a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Qual é a minha escolha? A minha escolha vai ser todo mundo para metro e metro por segundo e segundo. Por quê? Porque eu estou vendo que aqui também tem o comprimento do trem, também está em metro. Então eu teria que converter ele também para quilômetro. Eu teria que fazer duas conversões. Converter aqui o 200 para quilômetro e o tempo para hora. É mais fácil eu transformar a velocidade de uma vez em metros por segundo. E como é que a gente faz para transformar para metro por segundo? Divide por 3,6. Tá claro? Lembra disso. Transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Só que se você for fazer 60 dividido por 3,6, não dá uma conta exata. Não dá uma conta exata. Então a velocidade ficou sendo 60, vou colocar aqui na frente. Velocidade, normalmente a gente vai e faz a divisão direto, mas eu estou vendo que não dá para dividir. Olha, a dica para você, para saber se vai ser divisível ou não, é olhar esse cara. Se a soma dos algarismos aqui for divisível por 9, vai dar exata conta. Se não, vai dar exata, assim, não vai dar dízima. Se não, vai dar dízima. Se você fizer 60 dividido por 3,6, vai dar dízima. Porque 6 mais 0 dá 6. 6 não é divisível por 9. Por exemplo, velocidade de 72 km por hora, 7 mais 2 dá 9. 9 é divisível por 9, então dá para dividir. Essa é a dicasinha. Se não der para dividir, não faz a divisão. Deixa em fração, igual eu fiz aqui, ó, 60 dividido por 3,6. Dá até para simplificar, mas eu nem vou. Então essa é a minha velocidade. Pessoal, é o seguinte, eu quero saber qual foi a extensão da ponte. Para isso, eu tenho que saber qual foi a distância percorrida. E distância, aqui ó, Deus vê tudo. Ele falou que a velocidade foi escalar, foi constante, então a gente pode usar o Deus vê tudo. Distância é velocidade vezes tempo. Então a distância, qual foi a velocidade? Foi 60 dividido por 3,6 vezes o tempo. Qual foi o tempo? 36 segundos. Olha que coincidência. Não é coincidência. Vai acontecer, ó. Aqui, ó, embaixo do 36 não é nada. Isso aqui é multiplicação de fração. Multiplica em cima, 60 vezes 36. E multiplica embaixo. 3,6 vezes 1, 3,6. Viu que eu não fiz a conta aqui em cima? Porque é sempre interessante você simplificar antes. O 36 dividido por 3,6 dá 10. Então fica 60 vezes 10, 600 metros. Então quer dizer que esse cara percorreu totalmente 600 metros. Então ele percorreu 600 metros. Os 600 metros vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho dele. Então se o tamanho dele já é 200, quanto que sobrou para o tamanho da ponte? Ó, 200 mais o x é igual a 600. O x vai ser 600 menos 200. O x vai ser igual a 400 metros. Letra B. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Geralmente quando a conta não dá exata, deixa na forma de fração, porque vai cortar em algum momento. Beleza? Essa aí era a nossa questão aí. Fechou?
E aí era isso. Essa distância aqui foi a distância total. O que a gente viu no exercício anterior? Que a distância total é a distância, o comprimento do trem, do ônibus, do que seja, mais o tamanho da ponte ou viaduto que seja que ele está, o túnel que ele está passando, beleza? Então é sempre a soma dos dois. Tranquilo? Então essa questão era bem interessante por isso. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Um automóvel faz metade do seu percurso, questão do ITA. Né? Então, a gente às vezes já fica preocupado, né? Fala que é do ITA, a gente já começa a falar, ih, esse aí eu não sei. Só porque falou que é do ITA. Não, vamos lá. Um automóvel faz metade do seu percurso, então metade do seu percurso, com velocidade média de 40 km por hora. O automóvel faz metade do seu percurso com velocidade média de 40 km por hora. E a outra metade com velocidade média de 60 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade no primeiro trecho, essa aqui é a velocidade no segundo trecho. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Esse cara fez o trecho dividido em duas partes. Eu poderia chamar aqui de x sobre 2 a distância, e a distância aqui de x sobre 2. O importante é que a distância seja igual. Ele falou metade, metade. Só que aí eu vou fazer uma coisa. Eu vou chamar aqui não de x sobre 2 e x sobre 2. Eu já mostrei isso para vocês. Eu vou chamar aqui de x e eu vou chamar aqui de x. Então, o percurso total vai ser x mais x vai ser 2x. Então, primeiro trecho. Eu sei que a velocidade, primeiro trecho, está aqui, ó, 40 km por hora. E a distância foi x. O tempo é a distância dividido pela velocidade, ou seja, x dividido por 40. Esse é o tempo do primeiro trecho. O segundo trecho, mesma coisa. A velocidade é 60 km por hora. A distância foi x. E o tempo é a distância sobre a velocidade, x sobre 60. Eu quero saber a velocidade média total do percurso. Para isso, velocidade média é a distância sobre o tempo. A distância eu já sei que é 2x. Falta o tempo. O tempo, gente, vai ser a soma do que ele gastou no primeiro tempo, no primeiro trecho, que ele gastou no segundo trecho. Então, eu vou fazer aqui, ó, x sobre 40 mais x sobre 60 e vou fazer aqui, vai ser o tempo total. Vou fazer aqui o MMC entre 40 e 60, vai dar 2, vai dar 20, vai dar 30, vai dar 2, vai dar 10, vai dar 15, vai dar 2, vai dar 5, vai dar 15... Não sei de onde é que eu tirei esse 3, já estou pensando lá na frente que eu vou dividir agora. Vai dar 3, vai dar 1, vai dar 5, vai dar 5, vai dar 1, vai dar 1. Então, você pega esse 5 com esse 2, esse 5 com esse 2 aqui de cima, já vira um 0 aqui para a sua resposta, para o seu MMC. E aí você faz 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, deu 120. O MMC deu 120. E aí você faz dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. 120 por 40, 3 vezes x, 3x. 120 por 60 dá 2 vezes o x, 2x, então fica 5x sobre 120. Então, o tempo foi 5x sobre 120. Para eu calcular a velocidade média ali agora, eu vou fazer a divisão de fração. O 2x vai ser dividido pelo 5x sobre 120. Então, fica 2x sobre 1, que não tinha nada embaixo dele, era 1, vezes 120 sobre 5x. Eu poderia ter simplificado aqui já, né, dividido por 5, né, mas vamos fazer aqui agora. Isso aqui deu 240x sobre 5x. Bom, a boa notícia é que o x, ele corta e não vai ter problema. Muita gente devia estar preocupadíssimo com esse x aí. E aí você faz 240 dividido por 5, isso dá 48 km por hora. Essa é a sua resposta. Beleza, pessoal? 48 km por hora. Essa é a sua resposta. Tá bom? Então, esse exercício, de novo, a gente já tinha feito um parecido. Esse exercício é só você não ter medo das incógnitas, chamar direitinho os valores e fazer sem problema. Beleza? Próximo exercício é bem parecido com esse. Vamos lá. Ó,
agora mais um exercício, agora da AFA, beleza? 1/3 de um percurso retilíneo é percorrido por um automóvel com velocidade escalar média de 60 km por hora. E o restante do percurso com velocidade de 80 km por hora. Então, eu tenho um primeiro trecho. Tenho um segundo trecho. Velocidade do primeiro trecho foi de 60 km por hora. Qual foi a distância? Olha, ele fez 1/3 do percurso. Então, o percurso total seria x. Ele fez 1/3 do percurso e o resto seria 2/3. 1/3, ó, você tem 3. Você fez 1, faltam 2. Mas eu não vou chamar assim, vou ficar melhor. Se ele dividiu em 3 partes, então eu vou chamar a distância total em 3x. Então, 1/3 de 3x vai ser x. Ó, 1/3 de 3x é x. Então, se uma parte foi x, falta quanto para fazer os 3x? 2x. Então, o primeiro trecho foi x. Gente, presta atenção nessa dica que você vai evitar trabalhar com frações ainda mais chatas aqui. E o tempo? O tempo é a distância dividido pelo tempo, pela velocidade. O tempo é a distância dividido pela velocidade, presta atenção. Segundo trecho. Segundo trecho, a velocidade foi de 80 km por hora. E a distância, esse aqui foi o primeiro trecho. Esse aqui vai ser o segundo trecho. O segundo trecho, a distância foi de 2x. E o tempo? É a distância, 2x, dividido pela velocidade. E eu vou, inclusive, simplificar aqui. Ó, divide os 2 por 2. Em cima por 2 fica x só. Embaixo por 2 fica 40. Então, esse aqui é o primeiro tempo. E esse aqui é o segundo tempo. O tempo do primeiro trecho, o tempo do segundo trecho. Como eu quero saber a velocidade média... Velocidade média vai ser a distância total sobre o tempo. A distância total eu já sei, é o 3x. Essa aqui é a distância total, 3x. E o tempo? O tempo vai ser a soma dos tempos. Então, ficou x sobre 60. Gente, inclusive, deu a mesma conta lá do anterior, né? A gente já sabe que o MMC aqui ó, entre 60 e 40, o MMC aqui vai dar 120. Vai ficar 120 dividido por 60, vai ficar 2, vai ficar 2x. 120 por 40 dá 3, fica 3x, igualzinho ao exercício anterior, né, gente? Aqui eu vou até simplificar pra gente, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 5. Em cima por 5 dá x, e embaixo por 5, ó, o 120 dividido por 5, ele dá 24. Tá? Então, o tempo total deu x dividido por 24. Então, a velocidade média ficou 3x sobre 1, que é a distância é 3x, então se não tem nada embaixo é 3x sobre 1, é um 1 lá embaixo, e aqui ficou 24 sobre x. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a velocidade média ficou 3x vezes 24, vai dar 72x, né? 72x, e embaixo o x aqui. E agora o x, ele some, ele corta, e aí a velocidade média ficou de 72 km por hora. Nossa resposta é a letra B. Beleza? Essa aí é da AFA. Beleza? Tranquilo. Então vamos para a próxima questão. Tá? Essas duas da AFA e do ITA eram as mais complicadinhas aqui da aula de hoje. Tá? Mas aprenda a resolver esse tipo de questão. Já é a terceira ou quarta que eu resolvo com vocês, porque cai e vocês têm que saber resolver. E eu sei que é complicado. Beleza? Refaçam, pessoal, por favor, todas as questões, tanto desse vídeo quanto do anterior, de todos os vídeos que a gente faz. É interessante que você refaça a questão e veja se você está sabendo direitinho, beleza? Vamos para a próxima questão. Ó, a figura mostra em um determinado instante dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor do movimento retilíneo uniforme na próxima aula. Mas aqui, basicamente, o que a gente tem que entender é que quando é velocidade constante e velocidade média, a gente pode usar o Deus vê tudo. Daqui a pouco, na próxima aula, aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre a função de posição por tempo. Aí a gente encerra essa matéria de MRU. Tá? Basicamente vai ser aprender essa funçãozinha aqui, porque a gente já fez praticamente todos os exercícios que podem cair. Tá?
que os de MRU e de velocidade constante e velocidade média são bem parecidos os exercícios. Vai mudar só a palavra, mas a resolução é a mesma, tá? Então vamos lá. O carro A com velocidade escalar 20 metros por segundo, então esse cara aqui tem velocidade de 20 metros por segundo, colide no cruzamento com o B no ponto C. Beleza. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é... Pessoal, o carro A, ele percorreu uma distância de 50 metros. Então, aqui, ó. Carro A, velocidade 20 metros por segundo. Distância que ele está do cruzamento, 50 metros. Qual é a grandeza que está faltando Deus ver tudo? Tempo. E o tempo é distância dividida pela velocidade. Eu nem continuei vendo o exercício. Distância dividido pela velocidade. Eu nem continuei lendo o exercício, mas eu já sei que se eu tenho velocidade e distância, é interessante que eu calcule o tempo. Então a distância, 50, que ele está do cruzamento, dividido por 20, deu 5 sobre 2, é 2,5 segundos. 2,5 segundos. Beleza? Então esse foi o tempo que o A demorou para chegar ali. Como ele colidiu com o B, a gente vai entender que o B ele vai chegar aqui em C no mesmo tempo. Essa que é a história do exercício. Carro B, velocidade dele é o que eu quero saber, a distância que ele está do cruzamento, 30, e o tempo que ele vai chegar no cruzamento, o 2,5 segundos. Distância 30 metros, tempo 2,5 segundos. Então a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então a velocidade dele vai ser o 30, que é a distância, dividida pelo tempo, que é 2,5. A velocidade dele vai ser 30, dividido por 2,5, que vai dar 12 metros por segundo. Letra A. Então era só entender isso, que o que eles tinham de comum era o tempo. Para eles baterem ali no cruzamento, o tempo que um ia demorar para chegar seria igual ao tempo que o outro ia demorar para chegar. Agora, olha que interessante. Se o A estava mais distante, a distância dele do cruzamento era maior, para ele chegar no mesmo tempo que o B, ele tinha que ter uma velocidade maior. Então ele tinha distância maior, mas ele compensou essa distância com uma velocidade maior, que acabou dando o mesmo tempo. Beleza, gente? Então fica atento a essas coisinhas, esses detalhes. Então, lógico, se tivesse uma resposta aqui maior que 20 metros por segundo, você já saberia que não é. Porque, poxa, se o carro A está numa distância maior, o carro B vai ter uma velocidade menor, porque eles vão chegar ao mesmo tempo. Então o carro A ele tinha que estar numa velocidade maior para ele poder chegar junto com o B, porque ele ia ter que percorrer maior distância. Beleza? Tranquilo? Ótimo esse exercício aí. Vamos para o próximo. Ó, esse exercício, pessoal, ele é interessantíssimo. Esse exercício, você pode lembrar dele também, a ideia, quando você vê e ouve um relâmpago, um trovão. É o seguinte, quando você vê aquele raio, você está vendo porque o raio de luz que saiu de lá, a luz, ela tem uma velocidade muito maior que o som. Então, primeiro você vê, depois você escuta. E você consegue calcular, até depois a gente vai poder fazer até um exercício disso, calcular qual que é a distância que está de você. Beleza? Porque com a diferença do tempo de você ver e você ouvir, você consegue calcular a distância, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui agora nesse exercício. Então veja, por que eu vejo primeiro o raio, depois o relâmpago ali, e depois vem aquele barulho lá do trovão? Porque primeiro você vê, porque a velocidade da luz é maior e a velocidade do som é menor. Então a luz chega primeiro e o som chega depois. Então olha, seguinte, mesma coisa, você vê um avião e às vezes, aqueles aviões muito rápidos, e só depois vê ele passando e só depois chega o som, aquele barulho dele, certo? Porque você vê a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Então, beleza. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho, então tem um trilho. O cara veio e martelou aqui. Na outra extremidade encontra-se uma pessoa que ouve dois sons, separados por intervalos de 0,18 segundos. Separados por intervalo de 0,18 segundos. O primeiro som se propaga através do trilho com velocidade... Primeiro som.
Primeiro som. Primeiro, né? Botando primeiro é primeiro. Primeiro som. Velocidade de 3.400 metros por segundo. Tá vendo? O som, ele é uma onda mecânica. Se ele é uma onda mecânica, ele vai se propagar com uma velocidade maior onde tem o meio. Porque no ar, olha a velocidade dele. O segundo som aqui. Foi no ar. A velocidade foi de apenas 340 metros por segundo. Tá? Então, o som ele vai se propagar melhor, mais rápido, no meio um pouco mais denso, que foi o caso do trilho. E ele perguntou o comprimento do trilho. Olha, distância x. Distância x. O que é distância? É o comprimento do trilho. Tem a outra pessoa aqui que está ouvindo. Então, ele deu a martelada ali, o som percorreu, a distância do trilho é o x, é o que a gente quer saber. O tempo aqui é a distância sobre a velocidade. O tempo aqui é a distância sobre a velocidade. Inclusive, a distância é x e a velocidade é 340. Beleza? Tranquilo. E aí, Edi, pô, tem x demais aí. Tem. Edi, o tempo não era 0,18? O tempo não era 0,18? Não. O tempo não é 0,18, não. O tempo 0,18 é a diferença do tempo em que o primeiro chega e o segundo chega. Tipo assim, vou te dar um exemplo com números. O primeiro lá demorou 1 segundo para chegar. O outro vai demorar 1 segundo mais 0,18, vai demorar 1,18 segundos. É isso que ele está falando. Tá certo? Então, um chegou 0,18 segundos depois do outro. Tá certo? Então, se você reparar, esse exemplo que eu te dei aqui, ó, um chegou com 1,18 e o outro chegou com 1 segundo. Se você fizer a diferença dos dois tempos, vai dar 0,18, que é o tempo que ele falou. Então, na verdade, esse tempo de 0,18 segundos é a diferença dos tempos entre o tempo maior e o tempo menor. Qual é o tempo maior? É esse aqui, ó. O que tiver menor velocidade vai ter menor tempo. Porque aqui, ó, distância é igual a velocidade vezes tempo. Vezes tempo. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Mas vamos fazer outra fórmula, que eu vou te mostrar uma coisinha muito importante. Velocidade é distância dividida pelo tempo. Quer dizer o seguinte, pessoal. Tá vendo que tem o sinal de igual aqui? Eu tenho a velocidade desse lado e o tempo do outro lado. Quando você tem as duas grandezas, uma de cada lado do sinal de igual, e uma está em cima e a outra está na fração aqui embaixo, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcionais. E nesse caso, quando as grandezas são inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui, quando um diminui, o outro aumenta. É sempre o contrário. Então, quem tem maior velocidade vai ter menor tempo. Então, esse aqui ó, tinha maior velocidade, vai ter menor tempo. Esse aqui tinha menor velocidade, vai ter maior tempo. Maior velocidade, menor tempo. Menor velocidade, maior tempo. Então, a maior velocidade aqui é 3.400. Então, o menor tempo é esse. De x sobre 3.400. Resumindo isso tudo que eu estou te falando, eu quero o tempo maior sobre o tempo menor. O tempo maior é o x sobre 340, menos o tempo menor, que é x sobre 3.400. Então, eu fiz o maior menos o menor, isso tem que dar quanto? 0,18. Tempo maior menos o tempo menor. Então, foi a diferença dos tempos entre que um som chegou e o outro som chegou. Isso deu 0,18. Aí, como é que eu faço essa conta? Tem que tirar MMC, não tem jeito. Vou tirar o MMC dos dois lados, entre 340 e 3.400. Esse MMC aqui é simples, porque o 340 e 3.400 são múltiplos. O 340, ele, na verdade, o 3.400 é o 340 vezes 10. Então, um é múltiplo do outro. Quando eu tenho múltiplos, o MMC é o maior deles, que no caso é 3.400. Tá certo? Fica essa dica para você. Então, eu faço 3.400 dividido por 340 e vezes o x ali em cima. Então, 3.400 dividido por 340 dá 10. Então, fica 10x. 3.400 dividido por 3.400 dá 1, fica menos x.
Aí eu faço aqui, ó, 3.400 dividido por 1, 3.400. Vezes 0,18, então fica 3.400 vezes 0,18, dá 612. Você pode cortar o MMC, já tirou dos dois lados, ficou ali em cima 9x, igual a 612. O x, que é o comprimento do seu trilho, é o 612 dividido por 9, que dá 68 metros. Letra E. Bem complexo esse exercício, mas muito possível de cair na sua prova, beleza? Fica atento também, esse exercício poderia ser também de um relâmpago, de um trovão, seria a mesma ideia, beleza, pessoal? Ele vai dar a velocidade da luz, velocidade do som e vai perguntar a distância que você está ali, beleza? Ótimo. Então vamos lá. Vamos para o próximo exercício aqui agora, então. Ó, um atirador ouve um ruído da bala atingindo o alvo 3 segundos após dispará-la com velocidade de 680 metros por segundo. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, determine a distância entre o atirador e o alvo. Gente, o negócio é o seguinte. O atirador, vamos lá, ele atira a bala aqui. Quando que ele ouve o som do impacto? Para ele ouvir o som do impacto, a bala tem que ir e o que mais? O som tem que voltar. A bala tem que ir, o som tem que voltar. Isso tudo numa distância x. Beleza? E aí, olha só. Isso tudo demorou 3 segundos. Então, o tempo de ida da bala mais o tempo de volta do som teve que dar 3 segundos. Então, vamos lá. Bala. Velocidade, 680 metros por segundo. Distância, x. Qual vai ser o tempo? Tempo é distância dividido pela velocidade. Som. Velocidade, 340 metros por segundo. Distância, x. Tempo, distância, sobre velocidade. X sobre 340. Não sei se você reparou, 680 é o dobro de 340. Não foi sem querer, não. Vai ser interessante pra gente. Olha, o tempo da bala mais o tempo do som, mais esse tempo do som aqui, teve que dar o tempo total de 3 segundos, ou seja, x sobre 680 mais o x sobre 340 é igual aos 3 segundos. O tempo de ida da bala mais o tempo de volta do som foi o tempo total que ele demorou. Ele demorou 3 segundos após disparar para ouvir o som da bala, o ruído da bala batendo no alvo. Então aqui de novo vou ter que fazer o MMC. MMC aqui entre 680 e 340. Repara que o 340 vezes 2 dá 680, ou seja, o 680 ele é múltiplo de 340. Então, o MMC entre 340 e 680, 340 e 680, é isso mesmo, vai dar o maior, que é o 680. Então, fica 680, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 680 por 680 dá 1, vezes x, 680 por 340 dá 3, então fica 3x, 2x, eu já estou pensando na resposta, gente, desculpa. 680 dividido por 340 dá 2, vezes o x lá em cima dá 2x, que é igual a 3. Aqui, ó, como é que fica aqui? 680 dividido por 1 dá 680, 680 vezes 3 dá 2.000. Aliás, eu vou te mostrar um segredinho aqui, ó, presta atenção. 680 dividido por 1 dá 680. Vezes 3 vai dar 3 vezes 680. Você não vai fazer essa conta. Geralmente, do outro lado, quando tem um número assim, você não faz a conta. Por quê? Olha o que vai acontecer. Cortou o MMC, sempre corta, na equação do primeiro grau, se você tirar dos dois lados. 3x é igual a 3 vezes 680. O x, gente, vai ser 3 vezes 680. E esse 3 aqui passa dividindo. Ele corta com esse outro 3. Vamos devagar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Ali em cima estava 3 vezes 680. Esse 3 aqui do x passou dividindo. Ficou aqui embaixo. Ele vai cortar. Você não fez conta nenhuma. O x deu 680 metros. Acabou aqui a sua resposta. Sua resposta já é 680 metros. Tá?
Então repara, Ed, então sempre vai ser a velocidade maior? Não, nesse exercício aí deu esse valor, tá? Coincidência, tá? Mas o processo para resolver essa questão é esse aí, tá bom? Tranquilo, gente? Então, ótimo, vou fechar a aula aqui agora, né? Foram exercícios bem complexos, essa aula foi bem complexa, por isso que eu fiz até menos exercícios do que a anterior, mas são exercícios que se você pegar, resolver, entender direitinho, lembrando que isso aqui é um vídeo, você pode fazer com que eu fale várias vezes para você aí, você pode rever quantas vezes você quiser, até você aprender, e qualquer dúvida, manda nos comentários aqui do canal. E a gente às vezes faz um vídeo aí complementar, fazendo outros exercícios de algum tipo que você não tenha entendido direito ou que você queira exercitar mais, beleza? Manda aí as suas dúvidas, seus comentários, mas esses são exercícios que você precisa saber. Eu já fui no mais avançado que tem dessa matéria, tá certo? Vocês não vão achar nada muito mais complexo que isso aqui não, tá? As questões de prova são daí para baixo, tá? São exercícios. Peguei todos os tipos de exercícios e possibilidades que podem cair para você na sua prova, beleza? Forte abraço, até a próxima aula de MRU.